casa para sempre. Para sempre, amigos? Sim, para sempre, amigos. Do pior até o pior pacto. Sabe, existe algo que chama muita atenção das pessoas nessa temática vintage das coisas. E com as pessoas eu me incluo nesse meio, e acho até válido dizer que esse estilo de conteúdo traz um certo conforto para quem estiver assistindo, mesmo que a pessoa nem estivesse viva naquela época, mas ainda mais para quem esteve, já que com certeza essas pessoas ainda vão ter aquele sentimento nostálgico de quando eram crianças ou adolescentes, vivendo vidas simples em tempos tão diferentes de hoje em dia. Mas isso levanta a seguinte pergunta: por que algo que supostamente era para ser aconchegante e agradável funciona tão bem em temas de terror e mistério? Essa é uma pergunta realmente difícil de se responder em sua totalidade, mas que se eu tivesse que responder, eu diria que a resposta estaria justamente no contraste dessas duas sensações, assim como, por exemplo, o preto e o branco andam de mãos dadas. Ou talvez seja porque acaba sendo muito mais fácil de acreditar que algo aterrorizante e sobrenatural aconteceu no passado, em um tempo mais distante de nós, ao invés de, por exemplo, na semana passada, quando eu fui na padaria comprar pastel. De qualquer forma, o fato é que tem muita gente que gosta do estilo, como eu e o Thales, dois viciadinhos em jazz e blues. E por isso mesmo, nós escolhemos fazer um vídeo sobre o Behind the Farm. Isso e também, é claro, porque há alguns dias, nós do Pombo Atômico fizemos um collab triplo com o Henrico, do canal Henrico Zillet, e o Scooby-Doo, o próprio criador do Behind the Farm. Então não se esquece de dar uma boa olhada no canal do Henrico, que é um cara que fez um ótimo trabalho e que contou com uma participação especial nossa no canal dele. Então vai lá dar uma olhada que o vídeo tá muito bom, cara, tá muito bom. E também no canal do Scooby-Doo, pra dar uma olhada mais de perto nesse ARG delicinha que vai ser o tema do vídeo de hoje. E também para futuras atualizações, é claro, já que a história desse ARG provavelmente ainda não chegou ao fim. Então fiquem ligados para as novidades e se inscrevendo no canal dele. Agora chega de papo e vamos entrar de cabeça nessa história. Por Trás da Fazenda é um ARG brasileiro criado em 8 de julho de 2019, baseado em jogos como Ben and the Ink Machine e Five Nights at Freddy's, e teve o seu primeiro vídeo postado dia 5 de julho, pouco menos de um mês depois da sua data de criação, e até o momento dessa gravação, o canal já possui 8 vídeos postados no total. O primeiro vídeo se chama memoriassujas.mp4, e é um vídeo que, já de cara, soterra em uma montanha de perguntas. Memórias Sujas. O vídeo então começa com algumas anotações de um homem chamado Giovanni, o qual fala sobre um desenho maldito que estava sob posse da polícia. E logo então, seguimos para o que parece ser o primeiro episódio desse desenho, que de acordo com o narrador, essa seria a primeira radionovela do Brasil. Agora, com vocês, a primeira radionovela do Brasil. O que é deveras interessante, já que isso já nos dá um pouco de contexto sobre a época em que os eventos ocorreram. A primeira radionovela transmitida no Brasil se chamava Em Busca da Felicidade e foi lançada lá em 1900 e Guaraná com rolha. Enfim, o desenho então prossegue e nos apresenta Renato, um espantalho solitário vivendo em uma fazenda, que quando estava vivendo sua rotina cotidiana, escutou um barulho e resolveu investigar, deparando-se com Bruno, um corvo que teve sua asa machucada. Renato então oferece ajuda para Bruno, que de início parece relutar contra, mas acaba aceitando a ajuda do espantalho, o qual diz que eles podem se tornar amigos a partir dali. E é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Para sempre, amigos? Sim, para sempre, amigos. Do pior até o pior pacto. É, rapaz, já começamos bem. E como se já não fosse esquisito bastante, o vídeo ainda corta para uma cena com uma música e uma imagem totalmente distorcidas, onde uma voz bem peculiar começa a repetir várias vezes. 7 corpos encontrados na floresta. Essa cena dura por bastante tempo, e então ela muda para uma imagem de um homem com um sorriso bizarramente esticado para os cantos de sua boca. A voz, que antes repetia aquela frase, agora complementa ela. 7 corpos encontrados na floresta. Ele tentou apagar, mas as almas não dormem. Se você olha bem, parece que surgiu um efeito de fogo por detrás desse homem, além de uma sequência de letras na sua frente.
Bom, só aqui nós já temos vários códigos e perguntas a serem respondidas, então vamos por partes. Se nós voltarmos para a parte das imagens distorcidas, podemos perceber que são imagens de florestas, árvores, arbustos, esse tipo de coisa. Será mais perceptível se nós colocarmos cores na imagem. Além disso, no canto inferior da tela aparecem dois códigos em momentos diferentes da cena, um por volta de 3:56 e outro por volta de 4:03. E ainda temos também um na descrição. Ambas as mensagens estão criptografadas com a cifra A1Z26. Isso quer dizer que cada um desses números representa uma letra no alfabeto. 1 igual A, 2 igual B e assim por diante. Substituindo todos esses números por suas devidas letras, nós podemos entender a mensagem. Ele queimou para tirar as provas, mas as almas não queimam. Onde eles estão? Cadê eles? Por quê? E por fim, nós temos a última parte do vídeo, com um código que é praticamente impossível de entender só olhando ele na tela. Mas ao modificarmos as curvas de cor da imagem, nós obtemos o seguinte código. Agora, esse código é diferente dos outros. Ele é o que chamamos de base 64, que é um pouco mais difícil de decifrar do que os outros, mas, para nossa sorte, nós temos o nosso amigo Google a um clique de distância. Decodificando esse código, nós obtemos mais uma mensagem. Satanás é meu Deus. Satanás é minha glória. Isso está ficando bem tenso, não é mesmo? Podemos ver que alguém tem definitivamente uma certa relação com o carinha lá de baixo. E por falar no Homem do Sorriso Bizarro, se nós olharmos o banner do canal, ou no canto inferior do primeiro vídeo, nós vemos o nome escrito, White Smile, ou Sorriso Branco, que deve ser justamente a pessoa que escreveu essa mensagem, o próprio criador do desenho maldito. E por último, se nós pesquisarmos a frase 7 corpos encontrados na floresta no Google, nós somos apresentados a uma notícia de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, sobre 7 corpos de pessoas que foram encontrados em uma mata de difícil acesso, mas afastada da civilização. Isso não é nada relacionado com o largo em si, mas fica de curiosidade para vocês. Pequeno acidente. Antes de mais nada, se nós olharmos na descrição desse vídeo, podemos ver mais um código de base 64. Eu não devia ter mexido naquele desenho, perdi tudo, e hoje só estou em pura loucura. Mais uma mensagem bem clara indicando que seja lá o que tem nessas fitas, com certeza não é coisa boa. Essa mensagem provavelmente veio do Giovanni, o mesmo homem que pegou as fitas do desenho na polícia. Continuando para o segundo vídeo, a primeira coisa que vemos dessa vez não é uma anotação, mas um aviso. Então, o aviso muda para um texto que parece estar escrito em hebraico, mas infelizmente eu não consegui traduzi-lo por completo. Porém, eu achei algumas palavras-chave. O texto fala sobre algum tipo de doença que afeta uma pessoa, ou uma peste que afeta uma população, e tem a menção de algo como Deus Todo-Poderoso e Pai Maravilhoso, o que leva a crer que se trata de uma passagem bíblica, possivelmente do Velho Testamento, já que está escrito em hebraico e menciona termos como peste e doença. Mas infelizmente eu não tenho como confirmar se é esse mesmo caso. Prosseguindo com o vídeo, podemos ouvir um som de uma música antiga e distorcida tocando de fundo, junto com uma imagem de um toca-fitas na tela, seguido de alguns suspiros e então choro de uma pessoa. Depois de algum tempo, uma voz distorcida começa a falar. E é bem difícil de entender o que ela está falando em algumas partes, mas em resumo, a fita foi gravada por um homem como recordação, antes de cometer algo terrível. Logo então, ele diz que hoje à noite, uma pessoa irá cumprir com a promessa que ele fez. Uma promessa que o levará a um grande sucesso, mas diz que não sabe exatamente como essa pessoa irá fazer isso, além de que ele só está são no momento da gravação porque tomou alguns remédios, mas que o efeito irá passar em breve e que quando passar, ele não sabe o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer essa noite. Mas espero que meu sucesso, que me prometeram tanto, irá se cumprir. Hoje... Por fim, ainda temos a menção de um sujeito chamado Fred, que parece estar cuidando de um corpo. Após o término da fita, o vídeo muda para uma imagem daquele mesmo homem do sorriso bizarro. Mas curiosamente, ele não está sorrindo nessa imagem. Na verdade, está bem sério. Além disso, também podemos ouvir alguns barulhos no fundo do vídeo. Ao invertermos esses sons, podemos ouvir o seguinte. Eu vi o que você quando você
e então o vídeo acaba. Não dá para saber exatamente quem está falando nesse vídeo, nem sobre quem foi levado a qual lugar, mas dá para supor que deve ter alguma relação com a figura chamada Fred mencionada na fita e o suposto corpo que ela estava cuidando. Comercial. O título desse vídeo é bem autoexplicativo. Nada mais é do que um comercial de um restaurante chamado Fazenda Feliz, sendo que esse restaurante tem o desenho do espantalho como temática do local. Renato, o espantalho, e Bruno, o corvo, aparecem no comercial, logo em cima do nome do restaurante. Curioso é o fato de que junto desses dois, aparece um terceiro personagem ainda não apresentado. Parecido com o espantalho, mas com um lacinho no topo da cabeça ao invés de um chapéu, talvez indicando que se trate de uma garota. Outro ponto curioso sobre a imagem é o slogan desse restaurante: para toda a família sorrir. Ironicamente, o corvo não parece estar muito sorridente. Continuando a assistir o comercial, são citados alguns lugares em que o restaurante tem sede, e logo depois da citação desses lugares, o vídeo mostra a imagem com o slogan de novo, mas dessa vez, após alguns momentos, o rosto da personagem nova aparece borrado, como se fosse censurado, o que me faz pensar que talvez a pessoa que havia falecido nos áudios das fitas anteriores tenha sido a representante dessa personagem, mas por conta do ocorrido, eles tiveram que ocultar a existência dela do comercial, já que a notícia poderia pegar bem mal para o restaurante. Mas como o comercial já estava pronto para ser lançado, não havia tempo de refazê-lo e corrigi-lo, então eles optaram apenas por tentar esconder os fatos o melhor que eles podiam, talvez? De qualquer forma, isso pode ser um indicador que o homem que gravou a fita seria o responsável pelo Renato, e o corpo que o Fred estaria cuidando seria o dela, mas ainda assim isso é apenas uma teoria por hora, então vamos seguir em frente com o resto. Alguns barulhos estranhos também são audíveis na cena, também é acompanhada de um texto que aparece na tela. O barulho parece não significar muita coisa, e quanto ao texto, ele parece ser algum tipo de sequência ASCII, que é uma sequência de caracteres que se convertem em números, mas mesmo após uma boa investigada, eu não consegui achar nenhum resultado relevante, nem usando cifras, nem criptografias, então vamos deixar esse texto de lado por enquanto. Após todas essas bizarrices, o vídeo ainda continua, mostrando um comercial da Todd de 1958, um bem estranho por sinal, mas não parece ter nenhuma mensagem oculta nem nada do tipo. Já na descrição desse vídeo, nós temos outra mensagem, só que dessa vez em código binário, que nada mais é do que um tipo de linguagem de computação, o que traduzindo para o português nos leva à seguinte mensagem: Encontraram dedos dentro da panela. A única coisa que eu consigo pensar dessa mensagem é que esse restaurante pode estar usando os corpos das pessoas desaparecidas no preparo dos pratos, e eu espero que eu esteja errado. 1996. O vídeo começa com estática, mas logo muda para a foto de uma família de 4 pessoas, enquanto uma música chiada e distorcida toca de fundo. Ao final da música, aparece a legenda: Família Cruz desaparecida desde 1997, e o vídeo acaba. E na descrição do vídeo está escrito: hoje, dia 29 de 1997, a casa da família Cruz pegou fogo na noite passada. Todos os membros desapareceram e a polícia começou uma investigação intensiva. Até agora, nenhum sinal da família. Folha de São Paulo, 1997. Desaparecidos. Esse vídeo relata um grupo de jovens que passeavam na floresta, aparentemente buscando por um demônio que aparecia por lá, provavelmente por causa de rumores que começaram a rondar os arredores depois dos últimos incidentes, os quais vimos nas fitas passadas. Até porque, é claro, caçar demônios é uma ótima atividade recreativa para a criançada quando não se tem nada para fazer em um domingo à noite. De qualquer forma, eles seguem na floresta por algum tempo, até que começam a ouvir alguns barulhos. E quando menos se percebe, um dos garotos que estavam falando se encontra sozinho. E é óbvio, como qualquer pessoa sã nessa situação, ele começa a entrar em pânico. Cara, alô? Miguel, Samuel. Para de brigar, velho. Pelo amor de Deus. Eu não tô gostando da brincadeira, gente. Vamos parar de brincar, pelo amor de Deus. Miguel. Sim. Quem tá aí? Quem tá? Podemos ver claramente nessa imagem que o responsável por esses incidentes é um espantalho. Porém, reparem nos olhos dessa criatura. São olhos humanos e nada sobrenatural. É possivelmente alguém dentro de uma fantasia de espantalho. E, inclusive, é possível ver o que parece ser o fio de um olho de botão descosturado da fantasia. Logo em seguida, o vídeo nos mostra uma imagem com o rosto censurado de 3 jovens.
mais uma mensagem criptografada escrita logo embaixo. Só que essa aqui em questão tem uma coisa de interessante sobre. Essa mensagem está codificada em algo que se chama cifra de Atbash, que é uma cifra antiga hebraica que existe desde os tempos bíblicos, cerca de 500 a.C., e está ligada a vários casos de misticismo. Dito isso, ela não é muito difícil de se decifrar. Tudo o que precisamos fazer é inverter as ordens das letras do alfabeto. E voilà, temos mais uma mensagem secreta. Mais 3 corpos para Antônio. Pelo que nós sabemos, o nome do espantalho da radionovela se chama Renato, mas ainda assim foi ele que nós vimos no vídeo, o que quer dizer que a única alternativa seria alguém utilizando uma fantasia de espantalho, é claro. Que no caso essa pessoa seria o Antônio, mas nós ainda não sabemos quem é o Antônio exatamente. Olhando na descrição desse vídeo, nós veremos um código Morse, que para quem não sabe, é um antigo código que era usado em telegramas em 1836. Traduzindo esse código, nós temos uma mensagem bem interessante. Cada vez que elas matam, mais forte elas ficam. É interessante frisar na parte do elas na mensagem, o que quer dizer que tem relação com Antônio, mas não está falando diretamente dele, eu imagino. Isso quer dizer que deve ter outras criaturas se alimentando da morte dessas pessoas, de alguma forma. Freddy. Esse vídeo aqui já é muito interessante, não só por causa do seu título, mas também por causa da sua descrição, que tem mais uma cifra de Atbash. Fred tomou o controle. Fred é o culpado. Aqui nós temos outra menção a Fred, só que o interessante é que dessa vez fica bem óbvio que Fred é aquele Fred que foi citado na segunda fita, que estava cuidando de um corpo. E ainda mais importante do que isso é que Fred provavelmente é uma entidade sobrenatural, algo além desse mundo corpóreo, algo que aparentemente pode entrar e controlar o corpo das outras pessoas. Porém, talvez só com a permissão inicial do hospedeiro, já que vimos antes que Fred teve que prometer algo ao homem da primeira fita, que a propósito parece ser o próprio Antônio. Ou seja, Fred deve ter feito algum acordo com Antônio, que ao preço de tomar o controle de seu corpo, lhe ofereceria o grande sucesso que Antônio tanto almejava. Então Antônio é quem está sendo responsável pelos desaparecimentos de várias dessas pessoas. Ou melhor, Fred no corpo do Antônio. Aliás, agora que estamos montando as peças desse quebra-cabeças, vocês lembram da mensagem que apareceu criptografada em base 64 na primeira fita? Aquele que vinha junto da imagem do homem do sorriso bizarramente esticado? Satanás é meu Deus. Satanás é minha glória. Nós sabemos que Fred é um ser sobrenatural, então não seria surpresa de descobrir que ele veio do submundo ou algo do gênero. É bem provável que Fred possa ser algum tipo de demônio, o que explicaria o porquê do contrato dele com Antônio. E por falar no Antônio, vocês perceberam que esse código apareceu logo na imagem do homem com um sorriso bizarramente inumano? Agora parece ficar mais claro. Esse é o próprio Fred que aparece na tela, mas ainda tem mais um detalhe. Porque nós vemos a imagem do mesmo homem no final da segunda fita. A fita que agora nós sabemos que foi gravada pelo próprio Antônio. Ou seja, agora nós sabemos que era realmente o Antônio falando sobre o Fred na segunda fita, quando ele disse que ele viu a pessoa sendo levada para uma floresta, porque na verdade era o Fred que tomou conta do próprio corpo do Antônio, assim que ele perdeu a consciência. Mas Antônio acabou acordando antes da hora, e acabou vendo o que Fred estava fazendo com o corpo. E então ele viu essa pessoa que provavelmente estava sendo sacrificada em um templo pelo Fred. Mas pera. Vamos com calma nessas teorias, já que ainda temos mais uma última fita para assistir. O sexto vídeo. O vídeo começa com uma foto em preto e branco do que parece ser o mar. E então uma voz distorcida começa a falar logo depois. Esse vídeo é bem parecido com o vídeo 2, ou seja, é bem difícil de entender o que o homem fala, mas se nós editarmos o áudio, então poderíamos entendê-lo. E após fazermos isso, bom, essa aqui, meu amigo, talvez você queira ouvir por você mesmo. Fita 2. Olá, meu nome é Antônio. Eu não sei o que dizer. Eu não sinto nada. Eu não senti nada quando eu fiz aquilo. Eu não senti nenhum remorso. Será que isso levou junto para eu ter o que eu precisava? Será que isso precisou acontecer para eu ter o que eu precisava? Meu grande sucesso. Eu não senti remorso.
Venho. Meu Deus! Essa fita responde tantas perguntas, mas ao mesmo tempo traz tantas outras, mas agora tudo parece finalmente se encaixar. Fred é apenas um nome de aparência inocente para esconder sua verdadeira face. A face que na verdade traz à tona uma realidade muito mais sombria. A face de um demônio. Um demônio que convenceu Antônio a assinar um contrato, prometendo a ele que o traria um grande sucesso. Sucesso esse que se refere tanto ao desenho quanto ao restaurante de Antônio, o qual tem como temática o desenho de sua própria autoria. O que Fred não disse a Antônio era que, em troca desse grande sucesso, ele tomaria o controle de seu corpo. E usando o seu novo corpo recém-adquirido, Fred saía, sequestrando inúmeras pessoas, as matando e então as sacrificando para uma entidade maior em um templo, que ficava escondido nas profundezas da floresta, a fim de obter cada vez mais poder. E a primeira vítima de Fred foi ninguém menos do que a própria parceira de Antônio, qual é representada pela personagem censurada no vídeo 3, o comercial. Fred esperou os efeitos dos calmantes que Antônio tomava passar, para que então ele tomasse o controle de Antônio, o fazendo ficar inconsciente. O que Fred não esperava era que Antônio recobrasse a consciência no meio de um ritual, assim assistindo tudo que ele fez com o corpo de sua parceira. E foi por conta disso que Antônio resolveu gravar a última parte de sua fita, para que ele jamais esquecesse do que viu. Mas isso não era o bastante para Fred, que buscando por mais poder, continuou a sequestrar pessoas e sacrificá-las, como ele fez com os 4 membros da família Cruz, os quais ele assassinou e então incendiou a sua casa para apagar todas as evidências. Mas é claro que algo assim não passaria por debaixo dos radares, já que rumores de um demônio assassino começavam a se espalhar pelas redondezas. Rumores esses que atraíram um grupo de jovens para a floresta de noite, à procura do tal demônio das lendas urbanas. E eu nem preciso dizer que isso foi um prato cheio para Fred, que usando uma fantasia de espantalho que pertencia ao Antônio, saiu a caçar esses pobres jovens, que infelizmente tiveram o mesmo destino de todas as outras vítimas. Assim, contabilizando os 7 corpos que foram encontrados na floresta, durante uma investigação intensiva da polícia. Mas tudo isso só veio a acontecer anos depois de Antônio ficar cada vez mais famoso, tendo até mesmo seu desenho sendo reconhecido o suficiente para se tornar a primeira radionovela do Brasil. Mas mesmo assim, Antônio não parecia estar contente. As inúmeras memórias perturbadoras das atrocidades que ele havia cometido voltavam à sua mente o tempo todo, o deixando inquieto, apreensivo, tirando completamente a sua sanidade mental. E o pior de tudo é que já era tarde demais. Fred já tinha tomado o controle, ao ponto que Antônio nem mesmo se sentia mais culpado pelos seus atos. A partir dali, ele era só uma casca vazia para Fred, sem remorso algum de suas ações. Mas mesmo nesse estado ele sabia que algo estava errado, à medida que Fred começou a tomar conta de toda a sua vida, até mesmo tomando para si a sua criação. Renato não pertencia mais a Antônio, agora pertencia ao Sorriso Branco, ao próprio Fred. O desejo de Antônio, no fim, havia se realizado, mas ao custo de perder sua própria humanidade. E o que antes Antônio havia idealizado como uma simples e feliz história de um espantalho e seus amigos, o Sorriso Branco concebeu ao mundo como uma história triste e vazia. Uma história de um espantalho solitário que não era nada mais do que apenas um chamariz para pobres vítimas caírem nas mãos de Fred. Rapaz, eu disse que essa fita tinha respondido muitas perguntas, não disse? Mas mesmo assim, nós ainda temos várias perguntas em aberto, como: quem é de fato a personagem que foi borrada no comercial? E qual a sua relação com Antônio? Qual é a história da família Cruz? E por que Fred escolheu justamente eles? O que aconteceu com as almas dessas pessoas que foram ditas na primeira fita estarem sem descanso? Seria Fred realmente um demônio que veio do submundo e coagiu Antônio a assinar um contrato a fim de roubar sua alma? Assim como nos vários contos populares de demônios? Quem diabos é o Giovanni que a gente não ouviu falar nada sobre até agora? A partir de quando os governos paulista e israelense começam a entrar nessa história? E o mais importante, o que aconteceu com Antônio a partir daquele momento?
essa história ainda tem muito o que contar. Por isso, se você gostou dessa loucura que foi esse ARG e quer saber como termina, acompanha lá no canal do Scooby-Doo. Ele com certeza vai postar algumas atualizações em breve no canal do Behind the Farm. Então já se inscreve lá para não perder nada de novo que pode aparecer. E também não se esquece de passar lá no canal do Henrico, que nós três juntos fizemos um vídeo lá. E para você que ficou aqui até o final do vídeo, o meu muito obrigado. Cara, o carinho e a atenção que esse canal tá recebendo ultimamente tá sendo incrível. E é sempre uma grande motivação para continuar trazendo vídeos cada vez melhores aqui pro canal. Então se vocês gostaram do nosso conteúdo, cola aqui que tem vídeo todo sábado, geralmente às 10 da manhã. É claro que você não precisa acordar às 10 da manhã de um sábado para vir aqui assistir, mas saiba que ele vai estar aqui quando você acordar, tá bom? E a gente também tá vendo se tem como trazer 2 vídeos por semana pra vocês. Então já fica ligado aí e se inscreve que o bagulho vai esquentar. Obrigado mais uma vez por assistir, um beijo pra vocês e até semana que vem!